E aí, tudo bom? Prazer, eu sou o Murad e hoje nós vamos resolver a questão 170 do Enem 2022. Antes de resolver uma questão do Enem, eu gosto de dar uma olhada no comando, que é onde ele explica para a gente o que a gente vai ter que calcular a partir daquele enunciado. No comando diz, a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será. Então ele quer a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos. Vamos para a contextualização para a gente entender que circuitos são esses. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do maior e uma volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100 metros. No segundo dia, lembra que o comando está falando do segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível. Para ser o maior número de voltas possível, a gente vai ter que dar o maior número de voltas, no menor circuito. Porque aí a gente consegue dar mais voltas possível sem ultrapassar 5.000 metros. Então, bora lá. O circuito maior, eu vou chamar de X. E o menor, eu vou chamar de Y. Para que a gente consiga descobrir qual a distância percorrida em uma volta em cada circuito desse. Quando ele fez 3 voltas, percorreu 3 voltas no circuito maior, mais 2 voltas no menor, ele totalizou 1.800 metros. Quando ele fez 2 voltas no maior e uma volta no menor, ele totalizou 1.100 metros. Então, a gente tem aqui um sistema que a gente pode resolver por substituição ou por adição. Eu prefiro por adição, porque eu quero sumir com esse y. Basta eu multiplicar a equação de baixo toda por menos 2. E aí, esse sistema de equações vai se transformar neste sistema. 3x mais 2y igual a 1.800, a primeira fica intacta, e a de baixo fica menos 4x menos 2y igual a menos 2.200. Fazendo a adição nesse sistema, 3x menos 4x dá menos x, 2y com menos 2y a gente corta, 1.800 menos 2.200 dá menos 400, logo o percurso maior tem 400 metros. Agora vamos substituir esse 400 para encontrar quanto mede o menor. Então, 2 vezes 400 mais y igual a 1.100. 800 mais y igual a 1.100. Y igual a 300 metros. Então, o meu circuito menor mede 300 metros. Agora, a gente tem que descobrir uma maneira de percorrer exatamente 5.000 metros. Por que a gente tem um problema? A gente falou que ia fazer o maior número de voltas no menor circuito. Só que 300, eu posso ir multiplicando isso, que eu não vou chegar em 5.000, porque 5.000 não é múltiplo de 300. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 300 dê uma certa quantidade de distância que depois eu ainda consiga dar número inteiro de voltas no circuito maior e feche exatamente 5.000. Vamos lá. Se a gente dividir 5.000 por 300, vai dar 16, alguma coisinha. Então, 17 voltas é muito. Vamos fazer 16 voltas. 16 vezes 300 metros vão dar 4.800 metros. Mais uma volta em 400 metros daria 5.200 metros. Então, isso não é válido, porque eu ultrapassei 5.000 metros. Se a gente der 15 voltas no de 300 metros, a gente vai percorrer 4.500 metros.
mais 400, que é uma volta completa, vai dar 4.900 metros. Também não pode, porque a gente não chegou em 5.000 metros. E se a gente der mais uma volta, a gente passa de 5.000. Também não dá. Se a gente der 14 voltas de 300 metros, a gente vai dar 4.200 metros. E aí, se a gente der mais uma volta no grande, então 14 voltas no pequeno e uma no grande, a gente vai chegar em 4.600 metros. Aqui a gente ainda consegue colocar mais uma volta inteira no grande. Então a gente está obedecendo a ideia de que tem que ser um número inteiro de voltas. E chegamos exatamente em 5.000. Então a gente tem 14 voltas, mais uma volta, mais. Vou colocar aqui certinho. Uma volta. Então a gente tem 14, mais uma. A gente totalizou 16 voltas. Obedecendo as regrinhas, que eram ter o maior número de voltas possível, 14 mais uma, que deu 16, totalizando 5.000 metros, tendo apenas número inteiro de voltas. Então, a resposta está na alternativa E, 16 voltas. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que você tenha relembrado a resolução de sistema por adição. Você poderia fazer por substituição, mas eu indico adição. E que tenha entendido esse raciocínio e por que a gente não poderia marcar direto essas 16, embora a gente tivesse acertado, mas a gente teria acertado com o raciocínio errado. Tranquilo? Muito obrigado, se inscreva aqui no canal e até a próxima.